Meus irmãos, vamos a uma rápida reflexão na palavra de Deus essa noite. Para isso eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo de número 25. E vamos ler apenas 2 versos, para ganharmos o nosso tempo hoje. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, verso de número 14 e verso de número 15, diz assim: Pois o reino dos céus é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu a uns 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Amém e amém. Meus queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele se enquadra entre as aproximadamente 50 parábolas que encontramos nas Sagradas Escrituras. Estas parábolas, aproximadamente 10 delas, estão registradas nas páginas do Antigo Testamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente quando nós nos referimos a parábolas na Bíblia Sagrada, nós pensamos que é apenas um recurso de ensino que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Mas na verdade já era algo que estava na cultura judaica, e nós vemos isso nas páginas do Antigo Testamento. Como eu disse, no Antigo Testamento nós vamos encontrar aproximadamente 10 parábolas. A mais conhecida que nós temos, ela está registrada no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, e mais detalhadamente nos versículos 1 a 4, quando Deus levanta o profeta Natã para que ele fosse confrontar o rei Davi, que estava em pecado. E você imagina o desafio, você chegar diante do rei para dizer que ele está em pecado diante de Deus. O pecado que ele estava era adultério. Então Natã, usando de estratégia e direção divina, vai chegar para Davi contando uma parábola. E aí Davi, ouvindo aquela parábola, nós sabemos, se indigna, diz que quem cometeu aquele ato era digno de morte. E aí o profeta entrega a mensagem e diz: Davi, você é o homem. Mas a maioria das parábolas nós encontramos nas páginas sim do Novo Testamento. E as parábolas em si, o que são? É um método de ensino, um estilo de ensino, que era utilizado da seguinte forma: quando você precisava passar uma mensagem a alguém sobre algo que esse alguém não conhecia, então você fazia uma comparação, porque isso significa a palavra parábola no seu original. Parábola no original, no grego, ela significa comparação. Então o que era isso? Era esse método de ensino que você comparava algo que a pessoa conhecia, para que ela viesse ter o entendimento de algo que era desconhecido para aquela pessoa. Então era semelhante, você tinha um ensino para passar, que a pessoa não conseguia entendê-lo, então você contava uma história que era conhecida da época, e aí levava a pessoa a ter um entendimento daquilo que você estava passando para ela. Jesus se utilizava muito desse método de ensino. Nós vamos encontrar muitas parábolas contadas por Jesus. Alguns vão dizer que é 40, outros vão dizer 42, 45, mas o importante não é esse número exato, é entendermos que Jesus se usava muito disso. E quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, que é escrito com um objetivo e com um destino, como cada um dos evangelhos que nós temos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele é escrito para os romanos, e ali no Evangelho de Marcos,
Jesus é apresentado como servo. O Evangelho de Lucas, ele é escrito para os gregos, por isso ali Jesus é apresentado como filho do homem. E em muitos textos de Lucas você vai ver dizendo Jesus, o filho do homem. Já o Evangelho de João, ele é escrito para a igreja, e por isso mostra Jesus como sendo o Filho de Deus. Já o Evangelho de Mateus, ele é escrito prioritariamente na época para o povo judeu, com o intuito do quê? De apresentar a pessoa de Jesus Cristo como rei, o Messias que ele esperava. É por isso que na maioria das parábolas que nós encontramos no Evangelho de Mateus, aproximadamente entre 23 e 27 parábolas, 10 dessas parábolas, Jesus sempre vai ter nessa comparação, usando essa expressão: o reino dos céus é semelhante a alguma coisa. Nós vamos observar que no Evangelho de Mateus, por 10 vezes, Jesus vai fazer essa comparação, dizendo, por exemplo, o reino dos céus é semelhante ao joio e ao trigo, comparando o reino dos céus como um grão de mostarda, comparando o reino dos céus como fermento, como um tesouro escondido, como uma pérola de grande valor, comparando o reino dos céus com uma rede que é lançada ao mar e recolhe todos os tipos de peixe, comparando o reino dos céus como um pai de família que tira dos seus tesouros coisas novas e velhas, também como os trabalhadores da vinha, comparando o reino dos céus, a mais conhecida das parábolas, como 10 virgens, e a última que nós encontramos é essa, comparando o reino dos céus como alguns servos, ou como a parábola dos talentos. E qual é o objetivo de Jesus nisso? O objetivo de Jesus é fazer com que as pessoas que o ouvissem entendessem através dessas parábolas a respeito do reino de Deus, a respeito do reino que Jesus pregava, porque a visão do povo era a visão de um reino terreno apenas, de um reino terrestre apenas, de um reino apenas no plano terrestre e material. Mas Jesus, ele fala de um reino que não se restringe à terra, ele está falando de um reino que até tem parte aqui na terra, mas que se compõe na sua grande maioria quando estivermos nos céus para sempre com ele. E para que este povo entendesse a respeito do reino, Jesus se utilizava falando para eles em parábolas. E aqui na parábola dos talentos, o que Jesus está querendo ensinar? Qual que é a lição que Jesus quer trazer a respeito do reino? Jesus aqui ele quer ensinar a respeito de todos aqueles que são chamados para o reino de Deus. Jesus ele quer ensinar uma verdade sobre todos nós que um dia recebemos um chamado, aceitamos o chamado e nos envolvemos no chamado de estarmos no reino de Deus. E nos ensinar o que sobre isso? Primeiro, lição que Jesus nos ensina aqui é que todos os que são chamados para o reino recebem um talento. Não existe ninguém que é chamado para o reino que não recebe nada. Em outras palavras, o que Jesus está ensinando aqui é isso: que todos os que são chamados para o reino têm a sua utilidade. Não importa se recebeu 5, não importa se recebeu 2, não importa se recebeu 1, o importante é entender que tem talento para todo mundo, tem talento para o homem, tem talento para a mulher, tem talento para a criança, tem talento para o jovem, tem talento para o adolescente, tem talento para os que são recém-casados, tem talento para os que já estão na idade mais avançada. No reino tem talento para todo mundo. Ninguém é chamado para ficar ocioso, de braço cruzado, porque o Senhor nos chama
seu reino e nos dá talento para servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus, aleluia. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu estou meio feliz, então eu vou fazer. Me ajuda a pregar? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você tem talento. O inferno diz que não, mas olha para ele e diz assim: você tem talento. As pessoas dizem que não, mas olha para ele e diz: você tem um talento. A sociedade diz que não, mas olha e diz: você tem talento. O céu te deu talento. O céu te deu talento. O céu te deu talentos essa noite. Todos recebem. Isso que eu amo no reino, irmãos. No reino não tem esse negócio, e nós vamos falar disso daqui a pouco, que é os mais bonitinhos, que é os mais capazes, que é os mais espertos, que é os mais ricos da sociedade. Não. No reino é assim, irmãos. Entrou aqui dentro, Deus olha e fala assim: qual talento? Você só não pode esquecer ele de lado. Mas se você por acaso esqueceu o talento como aquele servo, o Espírito Santo te traz aqui nessa noite para dizer: desenterra o talento que Deus te deu, que tem mais no céu para a sua vida, que tem mais no céu para o seu ministério. Só que esse texto também vai nos ensinar uma outra coisa, que é muito importante, e que muitas das vezes nós nos esquecemos dessa visão de reino. E o que é essa outra verdade que esse texto nos ensina a respeito dos que são chamados para o reino? É que nós vamos observar que na parábola que nós lemos aqui, nós só lemos 2 versos, mas depois você pode ler a completa na sua casa, que logo no começo da parábola o texto vai dizer assim: que o Senhor chamou os seus, qual que é a expressão que usa? Servos. Ou seja, eles não têm talento nenhum, mas o que eles são? Servo. Não tem talento, é servo. E aí o que ele faz com esses servos que não têm talento? Ele dá talento para eles. Ou seja, associe comigo. Primeiro, eles são apenas servos sem talentos. Depois, eles passam a ser servos com talentos. E depois que eles recebem um talento, o que eles são? Porque muitas das vezes a gente é levado a entender, irmãos, que receber talento é receber promoção no reino. Que quando Deus me dá um talento, eu sou colocado em posição de destaque. Que quando eu recebo um talento, eu mudo de patamar. Não, porque não é assim. Então eu falo: não, agora não toca em mim porque eu estou cheio de Deus. Agora eu prego que Deus faz maravilha. Agora no meu louvor é uma unção tremenda, não toca em mim, porque agora eu sou intocável, porque eu recebi de Deus um talento. Aí tem uns, irmãos, que vão além, recebem um talento e acham que pode fazer o que quer da vida, não dá satisfação para ninguém, porque ele acha que o talento que Deus deu para ele vai uma promoção no reino. Mas aqui o texto, irmãos, eu acho lindo a Bíblia, porque aqui o texto vai deixar bem claro: quando o Senhor chama, eles não têm nada. O que eles são? Servos. Aí o Senhor chama, dá talento para eles. Alguns desses, irmãos, são tão bons no talento em desenvolver o talento que Deus dá, que eles aumentam esse talento. Mas aí o texto vai nos dizer, eu não vou ler aqui, mas você pode ver, a partir do versículo de número 20, que no começo vai nos dizer que o Senhor dá talento e se ausenta deles, vai embora. Só que o tempo passa, e agora eles são servos talentosos.
E aí o senhor desses servos, ele resolve voltar para um ajuste de contas. E o detalhe aqui que eu quero ver com você, não é em ajuste de contas, fique tranquilo, mas é que quando o Senhor volta, o texto vai nos dizer que ele chama de novo. Agora ele está chamando quem tem talento. Tinha um que tinha 5, não tem mais 5, agora tem 10. Tinha um que quando o Senhor saiu só tinha 2, agora tem 4. Mas o texto vai deixar bem claro que quando ele volta e chama os servos de novo, e o texto vai deixar bem claro que ele chama os seus servos. Ou seja, talento não muda a posição no reino. Não é porque Deus te deu um talento que você é melhor do que ninguém. Não é porque Deus te deu um talento que você é mais importante. Não é porque Deus te deu um talento que você merece louvores e glória, não. Se você não tiver nenhum talento, você é servo. Se você tiver um talento, você é servo. Se você tiver 10 talentos, você é servo. Se você receber 2.000 talentos, você vai continuar sendo servo, porque no reino só tem lugar para um ser Senhor, e Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o talento que você recebeu, não importa o tamanho que Deus te usa, você foi trazido e eu fui trazido aqui nessa noite para entender essa verdade. Você é servo, você é servo. Você pode até ter talento, mas você é servo. Você pode até fazer alguma coisa bem, mas você é servo. Você pode ter até alguma coisa especial, mas você é servo. Eu já vou parar as 2 horas. Mas hoje eu estou me sentindo pregador mesmo. Mas não vou passar do horário, não, fica tranquilo, tá? Geralmente tem uns pregadores que não se sente muito para não passar do horário. Eu não vou passar do horário. Já vou finalizar. Mas eu vou finalizar aqui falando com a autoridade que Deus coloca no meu coração. Sabe por que Deus nos trouxe aqui nessa noite? E aqui eu finalizo. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, desce do tamanho, você é servo. Andando assim, ó, achando que é especial. Deus está dizendo: ei, desce do tamanho, você é servo. Sabe por que Deus me trouxe e te trouxe hoje aqui para dizer: ei, abaixa esse nariz, você é servo. Anda de nariz empinado, não. Eu sou, é servo, você é servo, você não é nada, eu não sou nada, você não é ninguém, eu não sou ninguém. Aqui só tem um que é digno de honra, aqui só tem um que é digno de glória, aqui só tem um que é essencial, aqui só tem um que não pode faltar. Aqui pode faltar o pastor, aqui pode faltar, com todo respeito, os músicos, aqui pode faltar os obreiros, aqui pode faltar os jovens, aqui pode faltar criança, aqui pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença dele. Então entenda nessa noite: você é apenas servo. Aí eu só falei, irmãos, e não tem coisa melhor que ser servo, por vários motivos. Eu só vou te dar um para finalizar. Jesus disse, e João escreve, capítulo 12, e verso 26. Jesus diz assim: se alguém me serve, siga-me.
Só que sabe por que é bom ser servo? Porque ele continua dizendo: e aonde eu estiver, ali estará o meu servo. Sabe que Deus acabou de ministrar no meu coração quando eu terminei esse texto? Agora. Deus falou, não sei se vai servir para você, porque serviu para mim. Deus acabou de falar comigo. Para mim. Mas eu vou compartilhar com você. Sabe o que esse texto está dizendo? Que só cabe aonde Jesus está quem é servo. Só se encaixa no lugar que Jesus está quem é servo. É por isso que às vezes tem algumas pessoas, né, no meio do culto, no meio da adoração, parece que eles estão meio perdidas, desencaixados no lugar. Parece que estão em outro planeta. É porque não entenderam essa verdade, irmãos. Só se encaixa no que Jesus vai dizer: se alguém quiser vir a me servir, venha após mim, e aonde eu estiver, meu servo vai estar comigo. Você já imaginou o que é isso, irmão? É Jesus dizendo: você vai levantar como servo amanhã na cama, e Jesus vai estar dizendo: você vai estar onde eu estou, você vai onde eu vou. Sabe o que Jesus está dizendo, irmão? Isso é forte, hein? Estou falando que eu estou me sentindo pecadoroso. Isso é forte, irmão. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó: serve é assim, ele está onde Jesus está. Então eu não vou se Jesus não vai, eu não faço se Jesus não faz, eu não falo se Jesus não fala, eu não realizo se Jesus não realiza. Eu entendo que Paulo escreve a Romanos dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eterna. Sou Adba, sou feliz.